Era tarde. Não, mas calma aí. Agora, dúvida de quem tá de fora. Você fala desse debate na hora de pique e tal. E essa hierarquia, como é que funciona? Tipo, você... Todo técnico faz draft? Uma primeira Então, pergunta. tem partes e partes aí. Porque... Não. Se Já dou de... Não, técnico não faz... calmou, relaxou. A responsabilidade do draft é do coach. Mas não quer dizer que ele é que faz. Tá. Porque o que acontece? Isso baseado na experiência que eu já tive. Realmente, vão rolar times onde um coach muito experiente, sei lá, o Coma, ele deve fazer o draft mesmo. Deve ser ele que faz. Porque o cara... Porra, mas o Coma, se ele mandasse eu pular da janela, se eu fosse jogador, eu pulava. Você já tava no parapeito. O Coma. negócio aí é assim. Ele tava puladão, eu já tava abrindo. Eu falei, aqui? Então, se o coach for muito acima do nível do time, eu acredito que ele só faz o draft, o pessoal aceita e seja o que Deus quiser. Mas, na maior parte das vezes, quem mais entende do jogo é o jogador. Pelo menos na minha experiência, falando na minha opinião, Thiago Jokovic Maia. Então, o draft é um esforço contínuo e conjunto. Porque quando você chega no draft de jogo mesmo, no dia de jogo, você imagina que você já ensaiou tudo que você tem pra ensaiar. Eu até lembrei que você já falou um bagulho parecido com isso. O que foi? Tá, não, pedi pra ele que tá muito frio, eu tô de casaco. Ah, tá. Eu não sou mais gordo, gente. Eu não tenho mais gordura pra ficar parando meu a vida, frio. né, cara? Mas, ó, imagina que você ensaiou. Você até falou isso uma vez, que você já testou vários... Você vai testando, e aí tem o de verdade. Então, a mesma coisa do draft. A gente vai testando e tem o de verdade, que é a hora do jogo. Na hora do jogo, tem pouco espaço pra mudar. Então, meio que assim, é um acordo do jogador com o coach do plano, que a gente passa antes. E na hora, pode até mudar, mas é difícil que mude. Só é melhor de 5, melhor de 3, se tiver uma coisa muito atípica. Mas a minha experiência, quando muda, se o cara chegar pra mim, você chegar lá e fala, eu quero jogar de Nokia aqui. Cara, quem vai jogar é você, não sou eu. Por que eu vou tirar? Por que eu vou tirar a chance? Depois de quebrar a cara, infelizmente, profissão de coach é horrível nesse sentido. Porque a responsabilidade é minha. Porque eu deixei acontecer. Tá. Mas, meio que você dá... Todas as vezes que eu entreguei um pique pra alguém, lá na hora, a contragosto deu errado. Porque de duas, uma. Ou o cara vai jogar desconfortável, Sim, pô. ou o cara vai jogar de birra, inconscientemente. Acontece. Tá. Ou conscientemente mesmo. Mas Não, mas aí- você tava falando especificamente, por exemplo, com Minerva. A Minerva é briga complicado. era no treino ou já chegou na hora do jogo? A briga é eterna. O foda é que eu amo Minerva, cara. Minerva foi... era Total War. Minerva foi o primeiro. Não, mas Minerva assim, foi o tipo, primeiro chegava player. no draft, sei lá, vocês treinaram a semana inteira com 5 champs, que não incluía, sei lá, uma Lilia. Não, isso não posso falar. Aí dele. chega, tipo, no sábado, no domingo do CBLOL, e fala, não, eu quero jogar de É que Lilia. você pegou um exemplo específico. Não, é que você que falou aí. É que esse exemplo, ele é o fora da curva, entendeu? Tá. Que, assim, o Minerva tem coisas que você não pode tirar dele. Claro, eu comecei a treinar o Minerva, tem 2 momentos. Tem um momento CNB e tem um momento PEN. São momentos distintos. No CNB, ainda estava nessa era... Não era a era pré-CBLOL, mas era a era transição. Então, ainda era loucura. Era, assim, o LEP no auge, toda aquela loucura relacionada. É porque a NTZ apareceu muito bem. Então, ali o Minerva era mais novo, então era uma coisa mais guerra contínua. Já na PEN, muito mais maduro, muito mais profissional. Que dá 2 anos, 3 anos de gap. Mas quando eu falo que é Total War, é que assim... Eita, porra. Olha aí, eu falando de novo, é muito Aí, ó, ruim. vai lá. Pessoal de casa, é muito ruim você ouvir sua própria voz, porque você se Sanduíche. sente maluco. Ah, meu amigo, esse ano, como a gente tá fazendo... Desde o ano passado, quando a gente tá fazendo transmissão... Já cortando de algum assunto. A gente tá fazendo transmissão online, direto entra me ouvindo. Ai. E, moleque, é aí que você vê a qualidade do cast que vocês têm no Brasil. A entrevista que eu fiz com o Tinoz Foi com feedback o tempo todo? inteira... Ai, ai, ai. Eu me escutei dobrado, eu e Tinoz, do início ao fim. O dia que a Rafa caiu, que a Rafa teve Eu lembro. que a Rafa, nossa repórter, ela que faz a entrevista. Aí teve um dia que a Rafa caiu. E aí falaram, chefe, você vai ter que entrevistar. Eu falei, beleza, tranquilo. Aí jogaram pra mim, eu falei, é isso aí então, tô aqui, eu te é isso aí. E aí eu falei, é isso aí, meu irmão, vai ser agora. E eu parará, e eu querendo, entendi. sanduíche, eu falava e me ouvia. E me ouvia com 2 segundos de delay. Então é isso aqui que a gente Pra tá mim é vendo agora, vamos falar com o impossível. Tinoz, é isso aqui que a gente tá... Eu só consegui
me adaptar a fazer isso graças ao meu querido ex-diretor que me ensinou muita coisa, Thiago Galassa, no SBT hoje fazendo Libertadores. Vou chamar você, Galassa, pra vir pra cá, inclusive. Nossa, ele vai nem me deixar falar, como sempre. Vai ser Pelos incrível. bons tempos. Não, se o Galassa estiver aqui, tipo, o cenário tem um grande risco de acabar, porque o Galassa sabe a história de todo mundo. E agora ele vai falar, tá? Oh. E assim, teve uma vez que ele tava. Ele teve que falar uma parada com. Aconteceu alguma coisa, algum campeonato internacional, e eu tinha que dar um aviso. E ele falou: você vai ter que dar um aviso, e eu não posso te passar o texto, porque o texto foi feito agora. Então eu vou falar no seu ouvido e você vai repetir. E aí eu falei, ao mesmo tempo que ele falava comigo, ele chegou assim: vai, chefe, vou começar. Nessa noite, parará, por aí, daí ele falava, daí eu falava, daí depois desse dia eu falei, velho, nada mais pode dar errado. Pois é. E Mas hoje essa história. Ao que eu tava colocando, o Minerva é o pior exemplo possível, Prieto. Porque meio que ele e eu tivemos uma... Eu adoro ele, tá? Foi um dos jogadores que eu tive mais... Qual palavra que eu uso? Que eu tive uma experiência mais interessante de treinar até hoje. Interessante. Porque eu sinto que eu tinha um desempenho positivo na performance dele. Eu tinha uma parcela positiva. E eu conheci ele como pessoa e como jogador. Por que era uma guerra contínua? Porque o tempo todo ele ficava me zoando. E assim, a minha resposta pra ele era meio que um Gandhi. Porque todo mundo, quando ele zoava, respondia, batia de frente. Eu simplesmente ignorava a zoeira. E só continuava martelando nas coisas que eu achava que tinham que funcionar. E eu acredito que isso funcionou, de certa forma. Às vezes rebatia uma zoeira ou outra, mas era muito mais no objetivo. E o caso dele é um caso clássico, porque ele sempre queria jogar de carry. E eu entendo, porque é um cara muito bom. É um desperdício pro CBLOL ele não tá jogando agora. Mas é a opinião do cara, a opção dele. Tá vivendo feliz, vivendo relaxado. Mas é óbvio que o cara que é bom vai querer jogar de carry. Só que ele era bom e ainda por cima você tinha o T-Nose na melhor fase possível. E se ele jogasse de tanque, sabia que o jogo ia ser muito fácil. Porque ele era tão bom que quando ele pegava essa skill com o Champion Playmaker... É que nem na PRG também. Nossa, eu treinei ele em 3 lugares. Foi na PRG também. A PRG, verdade. Na PRG também foi complicado. Na PRG tem um pentakill do Goku, que eu tava revendo esses dias. Que é um penta de Oriana. Foi numa contra a CNB. semifinal, Foi na quarta assim, de final, na escalada. Foi. Que o Goku dá um penta de Oriana, mas é um penta que, sim... Ele mesmo fala que o penta é dele, não do Goku. Porque ele pula de Zek e reúne os 4 pro Goku só apertar R. Ele até fala no escuta. A gente não tinha na escuta na época, mas a gente sempre teve acesso ao áudio dos jogadores. Aí eu acho que ele fala, esse Penta foi meu, alguma coisa assim. Então, ele fala que o Penta foi dele, esse Penta rodou o mundo, foi pro The Penta. E mostra o quanto que ele era muito bom também de tanque. Mas, de novo, situações diferentes. Por exemplo, o Minerva Carry, ele volta na final de circuito desafiante, jogando de Recarim, numa época que ninguém jogava. E ali era um momento que ele podia jogar de carry, que fazia sentido. Então, eu acho que é muito... E isso é parte do trabalho do treinador, é saber adequar a necessidade do jogador, o que ele quer, ao que o grupo precisa. Porque no final do dia, o que ganha é o melhor time, não aquele que tem os melhores jogadores. E você tem o treinador, ele tem aquela visão que é o que ele imagina que é o melhor time. Ele meio que projeta, igual você projeta que imagina que é o melhor hambúrguer. Tô tentando fazer comparações, tá, guys? Mas que seja PX. Você imagina que, tipo, esse deve ser o melhor hambúrguer possível com esses ingredientes. Ou tira um, coloca outro. É a mesma coisa. Por exemplo, não adianta. O Tim, você sabe como é que ele é como jogador. Você tem, talvez, o que eu imagino hoje em dia que seja o melhor para ele. E, às vezes, o melhor para o time não é o melhor para o jogador. Só que aí é uma outra discussão, que é uma discussão de projeto. Que a gente tem no Brasil uma dificuldade... Confia no projeto? Vai confiar plano. Não, mas é o plano do CS. Eu confiar no projeto do BRTT, que ele não confia no projeto. Então, lava minhas mãos. Mas aí que tá. E uma coisa que o Chaeb fala bastante também. Que aqui no Brasil, historicamente, hoje em dia tá um pouquinho melhor. Mas a gente tinha muita opção limitada de jogador. Muito. E não só uma limitada por pool de jogadores da região, mas por monetário mesmo. Então, meio que às vezes você tinha que montar uma equipe que, sei lá, eu sei, pela característica da equipe, que se eu colocar o jogador... Tô quase dando um exemplo. Não sei se eu já posso dar esse exemplo ou não. Não é de agora. É de... É do futuro? Não, passado. Vou dar um exemplo. O Flamengo 2020, primeiro split. Segundo split, que era o que eu tava. Tá. Ano passado. A gente tinha o Boal no top. Tá. Só que dentro da conjuntura das coisas, imagina se a gente contrata o robô. E a gente ia ter o Bivoy no bot e o robô no top.
Tudo bem que o robô hoje em dia tá jogando de carry e tal, mas o robô é muito bom no weak side. Esse é um planejamento que faz muito sentido. Tá. E provavelmente isso passou pela nossa cabeça. Mas às vezes outras razões impedem esse planejamento de acontecer.